Vamos ler o Salmo 23, tão conhecido, pode projetar para nós, a partir do versículo de número 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei ou não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu quero falar acerca desse texto, deste salmo. Eu já preguei tanto acerca desse salmo, né? E a gente conhece tanto esse salmo, mas ontem, quando eu estava na reunião de oração, num momento tão gostoso na presença de Deus, eu comecei a pensar nesse salmo e Deus deu uma outra visão, né, que eu nunca havia pregado deste salmo, né, da situação deste salmo. E o tema que eu quero dar é um lugar seguro. Um lugar seguro é o tema dessa ministração. Vou procurar pregar um pouquinho mais devagar do que normalmente, para não me esforçar tanto. Pelo menos vou tentar, né, como de manhã eu não me esforcei. Amados, alguns salmos, a gente sabe o contexto que ele foi escrito, porque os autores dos salmos são cânticos de adoração, de exaltação a Deus, de louvor a Deus, e os autores, na maioria dos salmos, a maioria dos salmos foi escrito por Davi, como este salmo, mas tem outros autores que escreveram salmos, e quando eles escreveram este salmo, alguns salmos mostram o que eles estavam vivendo, estudiosos analisam e põem às vezes até o tema, Salmo de Davi, quando estava fugindo de Saul, quando estava na caverna de Adulão, e assim tem alguns salmos que dá para ver o contexto pelos quais eles foram escritos para Deus, para louvor e adoração a Deus, porque normalmente os cânticos são experiências que as pessoas têm com Deus, e salmos não são diferentes. E este salmo, e como tantos outros, não dá nenhum indício por que ele foi escrito, que contexto ele foi escrito, somente quem o escreveu, que foi Davi. Então, a gente usa esse salmo como realmente um salmo muito lindo de exaltação a Deus e de confiança em Deus. Mas o que Deus, quando eu orava, mostrou para mim, foi assim que este salmo realmente pode, não estou afirmando que ele foi escrito no contexto que eu vou dizer, mas que ele pode ser exatamente usado nesse contexto, num contexto em que o salmista Davi, aqui ele corria um risco de vida, ele estava numa enrascada, ele estava numa situação sem saída, ele não tinha como sair humanamente daquela situação. E as cidades antigamente, nesse período bíblico, eram cidades que normalmente eram cercadas por grandes muralhas, porque havia já naquela época uma ganância muito grande por conquistas de terra, os reinos queriam se expandir, queriam crescer, então era comum batalhas, guerras, para que eles pudessem conquistar lugares, matar reis e conquistar aquela cidade, e fazer muitas vezes daquele povo escravos, e nesse contexto que a gente pode ver, sabe, e nesse tempo, então, eram construídas muralhas grandíssimas, e o inimigo, muitas vezes, ele queria conquistar uma cidade ou um reino, e ele não conseguia,
entrar naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar cercado por muralhas, era um lugar forte, era uma fortaleza, haviam verdadeiras fortalezas. Nós, quando tivemos o privilégio de ir a Israel, nós pudemos ver lá as pedras, por exemplo, que foram usadas no templo. Tinha uma pedra lá que falaram, mostrando assim, ela tinha 4 metros, imagina uma rocha de 4 metros, ela era imensa, algo imenso assim, sabe, bem grande mesmo. A gente via, até olhava, pensava, será que não tem emenda nessa pedra, né? E a largura também é imensa, então pedras de toneladas. Então, só para ter uma ideia, o tamanho das pedras que muitas vezes se construía uma muralha, uma fortaleza de uma cidade. E as armas da época não existia ainda bomba, não tinha sido inventada a pólvora, então não tinha, o máximo que eles podiam era atirar umas pedras, mas essas pedras que atiravam, para o tamanho das pedras que eram assentadas, eram insignificantes. Então, qual era a estratégia que usavam? A estratégia que o inimigo usava, muitas vezes, quando não conseguia transpor uma muralha para conquistar aquele reino, aquele povo, aquela cidade, eles usavam o sistema de sitiar, de cercar, para que o povo pudesse ficar sem maneira de sair, para buscar mais provisão, mais víveres, mais água, mais alimento. E possivelmente a visão que eu tive, por exemplo, dessa situação desse salmo, era uma situação dessa, de um lugar sitiado, de um lugar cercado. Então, os soldados inimigos, eles não poderiam aproximar-se muito nem de uma muralha. Por quê? Porque quem está lá em cima, dependendo da muralha, por exemplo, a muralha de Jerusalém antiga, que nós vimos lá, era altíssima, e lá de cima, as pessoas, além de uma visão privilegiada, é muito mais fácil atirar lanças, flechas e outras coisas, até coisas pegando fogo, eles lançavam para baixo, e pedra, então era muito fácil acertar o inimigo. Os inimigos jogavam aquelas flechas meio ao léu, meio sem direção para cima, para ver se caía, de vez em quando acertava um ou outro. Mas, então, a estratégia que tinha, então, como era intransponível essas fortalezas, a estratégia era sitiar, era cercar cidades que normalmente não eram muito grandes, tão extensas assim, para exércitos imensos, que, por exemplo, se fosse sitiar Jerusalém antiga é 4 quilômetros quadrados, 4 mil metros só, quadrados, né? 2 por 2, né? Aquela cidade, aquelas muralhas, a cidade que fica dentro da muralha. Aqui, a visão que a gente tem, então, é de uma cidade sitiada, de um local sitiado pelo inimigo, e o inimigo, então, cercava, e principalmente perto das portas, que era o acesso de entrada e de saída de víveres e das pessoas, eles concentravam o maior número de soldados. E Jerusalém, eu não sei, eu não estudei, nem olhei hoje, se eram 6 portas, se não me engano é 4 ou 6 portas, você lembra, Braz? 9 ou 12? Só tem uma com muralha, é antiga, né? Deve ser 6 portões. Então, bom, tá bom, gente, não é tanto portão. Sabe, a muralha do pastor Braz é 10, a minha é 6. Não faz tanta diferença, 10, tudo bem, 10 portões. Sabe, nesses portões eram concentrados os soldados. Você entende? Tá bom, gente, depois a gente discute na reunião. Vamos brigar, não. Então, veja, nessas portas que a gente vê da cidade, ficava concentrado, então, o maior número de soldados, e os demais cercavam toda uma... Então, era uma estratégia. Provavelmente aqui, Davi, ele morava num lugar que é agregado, é próximo, talvez nem existisse ainda a muralha da cidade de Jerusalém, mas ele morava numa fortaleza
fortaleza chamada Cidade de Davi. Nós tivemos lá, é assim, ela é praticamente, ela é emendada com as muralhas, essa cidade de Davi. E é menor ainda a extensão, e deve ter menos portões ainda, que hoje só estão desenterrando as ruínas, numa descida, assim, né? Provavelmente ali era habitação, não provavelmente, era habitação, deveria ter outra. Agora acharam um palácio lá, que provavelmente era dele também, lá em Tel Aviv, próximo a Tel Aviv, mas ele morava na cidade de Davi, e a gente sabe disso porque não só ele, os reis posteriores moraram ali também, até que chegou em Ezequias, por exemplo, muito tempo depois de Davi, o rei Ezequias, ele construiu, por causa de uma cidade que podia correr esse risco de ser sitiada e ficar sem água. Ele talhou embaixo da morada, ele talhou nas rochas, que é tudo rocha aquele território, é talhado um duto que corre água lá de cima, por baixo, lá de Jerusalém corre água e forma o tanque de Siloé, ali na cidade de Davi, e é uma coisa impressionante. Nós tivemos também a oportunidade, o privilégio de passar segundo falam, esse túnel talhado em pedra. Ele tem no seu total 800 metros, poxa, 800 metros de túnel, e é algo grandioso, né? E a gente andou por ele, e ele tem um pouquinho de água assim. A gente anda nessa água, e a gente deve ter andado, quanta gente andou? Uns 300 metros? A gente andou ali, parecia que eram uns 3 quilômetros, né? Porque eu não chegava nunca. Era uma escuridão, e a gente com uma lanterninha assim, e tinha lugar que você tinha que abaixar assim, só a Adra que não, mas a gente tinha que abaixar assim, né? Eu falei que ela correu o risco de morrer afogado, porque era desse tamanho a água, mas a Adra, ela chegou sequinha, a gente chegava molhada até aqui, apesar de ser um pouquinho de água assim. Quando chegamos lá no tanque de Siloé, que saiu, gente, olhamos para a Adra seca, a gente tudo molhado, a Adra seca. Eu falei, como é que pode? Ela veio nas costas do Eduardo, certamente. Andou sobre as águas, ela andou sobre as águas, certamente, mas era um lugar terrível para andar, viu, gente? É uma treva, e você não vê nada, só parede, é só aquela paredinha, e você apertadinho, andando, por isso que o Du fez, porque realmente, e o guia, eu na frente do judeu lá, que era o Moisés, que era o judeu, e ele falando, será que nós estamos certos? Será que nós estamos certos? Eu, meu Deus do céu, nós vamos ficar aqui dentro desse túnel. Ele não gostava, ele com medo, o guia com medo, gente. E eu estava bem atrás do guia. Né? Ainda bem que estava o pastor Todd, o guia, o pastor e eu logo atrás. E ele murmurando, será que é? Será que é? Eu não vejo nada. E com a lanterninha aqui naquele túnel, a gente atrás, meu Deus, meu Deus. Mas é uma aventura legal. Vai lá, você não vai morrer asfixiado, não, nem afogado. Mas é muito legal. E aí quando vimos uma poeirinha, já viu poeira? O lugar não tinha nada. A Lúcia estava também, a pastora Lúcia, cadê ela? Está aí? Está aqui, ó, a Lúcia estava com a gente. Você passou lá no túnel, né? Passou um pouquinho de medo também? Passou, né? Eu também. A hora que nós vimos uma poeirinha assim, falaram, está chegando. Eu falei, está chegando por quê? Eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Não, porque tem poeira. Se tem poeira, é porque está chegando em algum lugar. Eu falei, opa, está chegando. Está chegando depois de um tempo, a gente chegou, graças a Deus. Se eu voltar lá, eu não vou de novo, não, mas vai você que vale a pena. Mas, então, foi construído pelo rei Ezequias, no mesmo lugar que Davi morava no passado. E possivelmente, quando Deus mostrou a situação aqui que ele escreveu esse Salmo 23, é a situação de uma cidade sitiada. Por quê? Porque a cidade cercada, a água ia acabando, o alimento iria acabando toda a provisão, e o povo, ele começaria a passar uma situação difícil, ele não tinha saída. Apesar de estar num lugar humanamente fortalecido, forte, chegava um momento que eles não tinham saída, eles não tinham para onde ir, e a única certeza é que o exército não iria sair de lá e eles iriam morrer.
Então eles teriam que se render, né? Até a palavra de Deus mostra em 2 Reis 7, né, que Samaria, ali em Israel, ela foi também sitiada pelos sírios. Ela foi sitiada e o alimento acabou de tal maneira dentro das muralhas ali da cidade, que eles, tem um trecho ali que as mulheres discutem, né, estão discutindo, o rei de Israel chega e fala, ajude aqui, fala, por que acontece? Não, é que ela ontem falou, a gente comeu o meu filho, e hoje era dia de matar o filho dela para a gente comer, e ela não quer cumprir o trato. Olha para você ver a situação que chegou. Fala a palavra de Deus que eles chegavam a vender uma cabeça de jumento por mais de meio quilo de prata. Que era um animal imundo e que ninguém comia. Tamanha era a fome que passava, porque a cidade estava sitiada pelos sírios. E de repente, não eram dois, né? Eu falei dois, mas eram 4 leprosos, eu fui conferir, né, minha memória, eram 4 leprosos, eles chegaram do lado de fora até o portão da cidade, e eles pararam ali e falaram, vamos bater para deixar a gente entrar, mas nós vamos entrar para quê? Para morrer de fome lá dentro? Aí eles comem, pô, a gente já vai morrer mesmo. Nós já somos leprosos. Estamos com fome. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no acampamento do inimigo que está sitiando a cidade, né, e vamos lá falar para eles, a gente está aqui para ficar com vocês. Se eles matarem a gente morre. Mas se ele der comida, a gente vive. Vamos lá. Quando chegou lá, Deus tinha sumido com todo mundo. Depois vocês lêem a história bíblica, é interessantíssima. E aí a fome acabou, e Elias já tinha profetizado que no outro dia haveria comida baratinha e comida de verdade para ser vendida. E eles saquearam tudo aquilo, porque os inimigos largaram tudo. Então, era uma estratégia de guerra sitiar. E aqui o contexto, Davi, então, ele estava sitiado. Sabe, nós podemos pensar assim, em um cercado de tal maneira que ele não tinha como, o alimento estava acabando, a água estava acabando e tudo. E, amados, não tinham o que fazer, mesmo sendo fortaleza. Sabe, eu quero dizer, por mais que nós busquemos neste mundo, por mais que nós busquemos segurança, ter um lugar seguro para nós, vai chegar um momento em que o inimigo vai cercar de tal maneira que se você não tiver Deus como seu lugar seguro, o desespero virá e você talvez recue, volte atrás e peça para sair pelas portas, para se tornar um escravo de um inimigo que quer escravizar as pessoas. Então, sabe, aqui, Davi, apesar dessa situação, eu estou falando isso porque é a visão que eu tive na hora que eu estava orando, nunca tinha pensado nesse texto dessa maneira. Ele, ali no lugar sitiado, e de repente ele começa a declarar a confiança dele em Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele estava se colocando como uma ovelha. Lembre-se que Davi, ele foi um pastor de ovelha, ele entendia da provisão de uma ovelha, ele sabia que a ovelha nas mãos dele eram bem cuidadas. Ele, como um pastor, humanamente falando, ele fazia o que ele podia e não deixava faltar nada para o seu rebanho. E aqui então ele olha para Deus. Aqui é mais um nome de Deus, Jeová Roi, né? O Senhor é o meu pastor, e ali então ele olha para Deus como um pastor, e ele se coloca então como uma ovelha indefesa, numa situação que ele não sabe o que fazer, mas que ele exerce a confiança que uma ovelha exerce ou tem no seu pastor. E ele então diz: o Senhor é meu pastor, e eu sei que nada me faltará, porque eu sei o que é um pastor, um homem cuidar das suas ovelhas. Imagine Deus como meu pastor, como meu Senhor. Ele vai cuidar de mim, Ele vai tranquilamente me dar alimento, Ele vai tranquilamente me dar
águas. Então eu quero dizer, amados, ele se coloca numa situação de confiança no seu pastor. Ele diz que o Senhor guiaria ele por veredas de justiça, por amor ao nome dele, o nome de Deus, ele guia. Então ele sabia que apesar de ser injustiça o que estava acontecendo humanamente com ele, havia uma justiça divina sobre a vida dele, que daria provisão, que daria segurança, que o livraria da morte. E eu quero dizer para vocês, amados, se nós fizermos de Deus o nosso Senhor, o nosso pastor, porque Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele dá vida, amado. Por isso que nós fomos comprados por alto preço, porque o nosso pastor, ele deu a própria vida para nos livrar. Então, ele é Deus, ele é Senhor, ele venceu a morte, ele ressuscitou e está vivo, e ele tem que ser o nosso lugar forte. E, amado, porque a fortaleza humana, aquilo, os recursos que nós buscamos em homens ou em situações, amado, uma hora vai fracassar, mas o nosso Deus nunca falhará, nunca fracassará. Nele a gente pode confiar. Coloque a sua confiança em Deus. Sabe, o profeta Jeremias diz ali no capítulo 17 do seu livro, no versículo de número 5, maldito é o homem que confia no homem, que põe no seu braço, na força do seu braço, a sua esperança. Mas depois ele diz, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Amados, esse estará seguro. Aquele que confia no Senhor, ele diz ali, que será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, queridos, o que nós precisamos é edificar um lugar seguro, mas não nesta vida, em Deus, amado. Sabe, a palavra de Deus, ela mostra em Lucas, no capítulo 12, no verso 18, Jesus, ele conta uma parábola e ele põe o nome de um rico insensato, sabe? E é muito interessante essa parábola, mas do meio para o final, para ganhar tempo, essa parábola, ela vai falar que o rico diz assim, olha, eu vou derrubar esses celeiros, porque eles são pequenos, eu vou construir outros muito maiores, e eu vou ajuntar muitos viveres, e vou dizer para a minha alma, depois que eu encher tudo isso, eu vou dizer, alma, deleita-te, porque você tem agora uma abastança junto, que você ajuntou, deleita-te, aproveita, amados. Mas o Senhor diz assim, louco, essa noite pedirei a sua alma, ou pedirão a sua alma, e o que você tem ajuntado, para quem será? Para que servirá isso? Porque para você não vai valer nada. Então, amados, vamos colocar a nossa confiança em Deus. Vamos confiar de todo o nosso coração. Não vamos achar que a nossa vida vai ficar boa. Sabe quanta gente vem e fala, se eu casar, a minha vida vai ser maravilhosa. Olha, pastor, tudo que eu preciso é de um marido, de uma esposa. Amados, se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não adianta você correr atrás das demais coisas, porque uma hora isso fracassa, e você vai chegar num momento em que você não verá a saída. Confia no Senhor. Sabe, o que eu vejo, amado, é que muitas pessoas pensam que por crer, eu creio em Jesus. Amados, essa palavra crer, para mim, ela é tão complexa. Essa palavra crer não é só acreditar que Jesus veio nesse mundo, morreu no nosso lugar, para poder salvar, amados, aqueles que crê, aquele que confessá-lo como Senhor. Agora,
crer. Você acreditar numa pessoa, eu disse nesse último discipulado que vocês ainda receberão, alguns já participaram, mas por trás dessa palavra crer, não é só acreditar que Jesus fez, saber quem Ele é, dizer obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. Não, amado. Você precisa obedecer. Porque se você diz, eu acredito no que você fala, pastor Eduardo. Pastor Eduardo fala, tá bom, então vai lá, pega tudo que você tem e entrega para fulano. Oh, peraí, você está de brincadeira. Não, vai lá e faça isso. Não, isso eu não posso fazer, isso é muito incerto. Peraí, então você acredita, ele não vai falar isso, pode ficar tranquilo, que ele não é louco. Mas sabe, quem acredita? Não, eu acredito. Sabe, eu dei o exemplo do pastor Danilo. Eu cheguei na sala do pastor Danilo, e eu estava conversando com ele, na época, ainda é lá em cima, mas tinha uma janela para a rua, e eu estava falando para ele, na época, ele tinha o pastor René como cobertura da visão, e ele tinha o pastor Ari Skates. E eu falei, mas qual que é a diferença? Ele falou, olha, o pastor René, eu não conheço ele. Ele é uma pessoa que me orienta na visão, me abençoa muito, e eu busco os ensinos dele para isso. Mas o meu pastor, eu confio nele. O meu pastor é o pastor Ari Skates. Se o meu pastor chegar aqui na minha sala, ele estava lá na mesa dele, no frente do computador, e falar, Danilo, eu quero que você pegue esse computador e jogue pela janela. Ele falou, eu não vou pensar duas vezes, nem vou perguntar por que você quer que eu jogue. Sabe por quê? Porque eu sei quem é o meu pastor. Eu sei que ele tem um bom motivo, mesmo que ele não me dê explicação. Eu vou pegar esse computador, eu vou lá e vou jogar pela janela. E ele não precisa falar nem por que eu fiz isso. Depois eu me viro. Só olhar para ver se não tem ninguém lá para não acertar na cabeça, né? Então, sabe, amado, às vezes a gente fala, eu acredito em Deus. Mas você diz, mas isso eu não consigo fazer. Como o jovem rico, que falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou e o amou, demonstrou um amor. Imagine um Jesus pessoalmente olhando e amando uma pessoa. O olhar, que ele só fez esse olhar para Levi, que era Mateus, que estava ali trabalhando, recebendo grana em todo lugar, cobrando imposto, ele olhou para Mateus. Mateus olhou para ele, para aquele olhar, e ele falou, siga-me. Diz que Mateus largou tudo e o seguiu. Olhou para Pedro, no dia da maior pescaria daquele empresário, o barco estava chapado, bombando, sabia exportar peixe para todo lado. Ele ora, Pedro, sigam-me. Não só Pedro, mas Tiago, João, sabe, André. Ele falou, sigam-me. E eu farei de vocês pescadores de homens. Largou aquele barco lá, ele já tinha largado, né? E foi atrás de Jesus. Imagine, mas ele olhou para o jovem rico e falou, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e vem e siga-me. Apesar daquele olhar de amor de Jesus, ele não acreditava em Jesus. Tem muita gente assim, não, pastor, isso eu não faço, mas está escrito. Então, sabe, amado, edificar um lugar seguro, é edificar em Deus a sua vida. Jesus é o nosso lugar seguro, e nós estamos nesse lugar seguro, quando nós abrimos mão do que nós queremos, para fazer aquilo que Ele diz para nós fazer. Ele chega a dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Ou seja, eu não sou nada, vocês não acreditam em mim. Então, amado, por trás dessa palavra acreditar, está a obediência. Para quem se dispõe e fala, Senhor, o que tu queres que eu faça nessa situação? Aí você vai estar num lugar verdadeiramente seguro. Não é o tanto que você ganha, não é o tanto que você tem no banco. Sabe, eu não estou dizendo para ninguém se tornar pessoas vagabundas, ou não trabalhar mais, não estudar, não se preparar. Não, amado, só estou dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não importa o que você faz, faça o seu melhor, seja um melhor. Se for faxineiro, seja melhor. Se for Papai Noel, seja o melhor Papai Noel que tem, que existe. Faça o melhor naquilo que você está fazendo, porque a palavra de Deus diz, tudo que você fizer,
por palavras ou por obra. Faça como se fosse para Deus. Dê o seu melhor. Quando você sair desse lugar que você está, que você deixe saudade. É assim que é a vida de um cristão verdadeiro. Então, sabe, amados, aqui Davi, ele estava cercado, ele não via uma situação para sair daquela situação ali, ele estava num lugar forte. E muitas pessoas via a provisão acabando, os víveres acabando, e o inimigo lá comendo, bebendo água à vontade, lá mostrando a picanha. Picanha. E o cara babando lá em cima, com fome, dividindo, quem sabe, um pãozinho. E o inimigo lá pegava água. Jogava um pouquinho no chão, assim. Não vou jogar, não. Sabe? E a pessoa, olha, eu falava, não dá, não. Eu vou sair, eu vou me tornar escravo. Sabe? Amados, nós temos que confiar nesse Deus. Eduardo mencionou, nós somos comprados por alto preço. Eu estive lá com a minha família. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque pessoas que eram ministros de louvor, pessoas que até pregavam a palavra de Deus, deu testemunho, anos trabalhando, ajudando, servindo na obra, e de repente eu vejo não só ele, mas filhos e uma galera, sabe, ali, naquele ambiente. Minha família sempre bebeu uma cervejinha, mas sempre foi de respeito, mas aí deu uma misturada lá com a família da minha cunhada e bagunçou, um ambiente terrível. Começou, um sai, vai comprar uma bebida forte, aí mistura, e de repente estão ali fumando cigarro, e o outro ali com aquele bagulho lá, que eu esqueci o nome, que nem sei direito, que é um negócio lá com aroma, e tem um tubo, como que é? Tá bom isso aí. Sabe? E aquela fumaça, cigarro. E aí se não bastasse, o meu sobrinho acende um charuto. Aí eu falei, agora é o cão mesmo. Agora eu já estava assim, lá no fundo, e eles estavam na beira da piscina, a gente tudo perto, assim, e o vento batia tudo para lá, e a gente estava naquela nuvem que não era de glória, mas aquela nuvem tenebrosa do inferno, sabe? E quando acendeu o charuto, eu falei, não. Pela manhã eu disse, foi a cereja, mas não do bolo, mas da oferenda, né? Porque depois que acendeu o charuto, só faltou, epa! Sabe? Porque eu falei, não, agora esse ambiente já não é mais. Tem lá o meu irmão que falou, charuto, que também está indo na igreja, a minha cunhada que é crente autêntica, sabe? Também não ficou muito legal, mas sabe, aquela situação terrível, sabe, amados? E eu olho, sabe qual a visão que eu vejo? Pessoas que recuaram. Pessoas que serviam a Deus, serviam no Deus que nós servimos, tinham o prazer de estar na casa do Senhor, mas aí, por uma decepção, ficou decepcionado com líderes que falaram mal dele na igreja. Sabe o que faz? Vira as costas para Deus, e aí começou a recuar. Sabe o que ele fez? Ele abriu o portão, levantou a mão para cima e falou para o inimigo, eu me rendo. E foi se tornar escravo novamente do inimigo. Come uma picanhinha assim, sabe? Mas é uma vida de escravidão, de bebedeira. Ele e toda a família, a pessoa vai esfriando, ela não percebe que ela está recuando, ao invés de se encher de confiança, como fez Davi nessa situação. Então, sabe, amados, muito cuidado, e vamos fazer o nosso lugar forte em Deus. E aí aqui Davi, ele olha para uma situação terrível, mas a posição de Davi é uma posição diferente. Ele diz assim no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, amados, ele está falando de um ambiente de morte,
Mas ele está falando da confiança dele em Deus. E ele está se colocando como um pastor de ovelha. E ele lembra quem ele era como pastor, sendo um homem falho, frágil. E ele olha para o Deus Todo-Poderoso. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não tenho medo de estar nesse lugar de morte terrível, porque o Senhor é comigo. E quando ele fala a tua vara e o teu cajado, a vara, amado. Davi sabia muito bem, como um pastor de ovelha, quando vinham as feras para poder devorar as ovelhas, ele pegava aquela vara e ele ia para cima para proteger o seu rebanho. E ele mesmo, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele chega para o rei Saul, e Saul era grandão, ele pequenininho. Saul olha e ele fala: rei, eu vou enfrentar o gigante. O rei diz a ele: olha, mas você não tem força, você é muito pequeno, você é frágil. Não, não, não. Eu defendia as minhas ovelhas. Uma vez eu estava lá cuidando do meu rebanho e veio um urso, e eu peguei aquele urso para ele não atacar as minhas ovelhas. Eu matei, eu acabei com aquele urso. Numa outra ocasião veio um leão e eu catei o leão pela boca, eu arrebentei a boca dele. Eu matei um leão, eu matei um urso e um leão para proteger as minhas ovelhas. Eu vou derrotar esse gigante também, porque eu fiz isso no nome do meu Deus. E eu quero dizer, amados, ele falava como pastor, e ele sabia que se ele, um homem, defendia a ovelha, e agora ele como ovelha nas mãos do Senhor, ele sabia que ele estava num lugar forte e seguro, e ele não tinha que temer, porque se ele com uma vara, ele espantava toda fera, imagine Deus Todo-Poderoso. E amado, e ele diz: o teu cajado, o cajado é aquele que mesmo em situação de muito perigo, onde haviam feras, ele ia com a vara, ele espantava as feras, ele acabava com a fera, e aí ele pegava o cajado que representa a autoridade, sabe, de Deus na vida de uma pessoa, e ele direcionava, punha aquele cajado aqui, ele direcionava para um lugar seguro as suas ovelhas. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, consolo, eu sempre digo que essa palavra consolo é conforto. Existem situações que nos causam medo, existem situações, amados, que nós ficamos completamente desconfortáveis, que nós perdemos o chão. É a mesma palavra para consolo, é conforto. Eu sempre digo, quando eu falo em velório, que a visão que eu tenho de uma pessoa desconfortável, que precisa do conforto, precisa do consolo, é uma pessoa que não está aguentando mais. Ela despencou no despenhadeiro e ela está segurando num galho de um arbusto ali no meio do caminho, e ela não tem chão, ela qualquer hora vai desabar. Ela fala: eu estou sem chão, eu não aguento mais, eu vou me desesperar. E de repente vem o conforto, vem o consolo, vem Jesus que é a rocha, e você se sente num lugar seguro, confortável, mesmo sem saber a saída, mas você fica confortável. E ali Davi estava naquele lugar, ele tinha perdido companheiros, mesmo essas flechas lançadas ao léu, pegava algum companheiro, matava, feria alguns, ele tinha perdido pessoas. Davi enfrentou situações terríveis, e nós sabemos disso, mas ele nunca deixou de confiar no Senhor. Você vai ler a história dele, e mesmo quando ele errou, ele foi exemplo, porque ele reconheceu a disciplina, pediu perdão a Deus, e assim é um cristão autêntico. Vamos confiar em Deus, que Ele nos fortalecerá, Ele nos guiará em lugares seguros, mesmo que você não veja saída. Aprenda a ter um lugar seguro. Não é lugar que homens preparam, mas é que Deus nos dá, é que Deus nos prepara. E partindo aí para o final, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amado, ele estava numa situação onde eles estavam sitiados, a comida não existia, mas ele disse: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Os inimigos querem acabar comigo, mas prepara uma mesa
perante mim. Ele sabia que mesmo nas piores situações que nós enfrentamos, Deus tem um banquete para nós. Deus tem a provisão que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é aprender a edificar a nossa vida no lugar forte, mas um lugar espiritual. O físico, o humano, Deus acrescentará, porque se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele nos dá. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, sabe? Confia no Senhor, não deixe de comer o alimento que Ele tem dado, não deixe de ter prazer no Senhor, não recue, não volte atrás, porque você foi comprado por alto preço. Deixe Deus ser o seu pastor. Eu tenho passado dias de luta, sim, mas eu não me desespero, eu não perco a minha paz e nem a minha alegria eu perco, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por pior que seja a situação, eu sempre vejo o cuidado, como eu vi essas mensagens tão simples das pessoas, mas um amor demonstrado em nome de Deus, amado. Um amor é um banquete para quem está na solidão de um leito de hospital ou em casa com dores terríveis, sabe? Eu vejo a Célia da minha célula, que combina bem, né? Ela cuidando, o pessoal, sabe, vai lá em casa, não precisa nem de enfermeiro, eu tenho uma domicílio, glórias a Deus por isso, né? Leva lá o que eu preciso, tem outras também, né, Neil, se precisar, mas, sabe, amado, eu me sinto tão cuidado por Deus, pela vida de vocês. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. O meu prazer é estar aqui, porque aqui eu me banqueteio, sabe? Eu tenho um banquete, eu tenho amor, eu tenho amigos, eu tenho o meu refúgio. Queridos, vamos entender, aqui Davi estava nessa situação, mas ele sabia que ele podia se banquetear, porque Deus dava toda a provisão e ele podia confiar em Deus. Ele não via saída humana, mas ele sabia que Deus não o tinha abandonado. E ele diz: olha, o meu cálice transborda. Sabe, eu costumo dizer que cálice é algo delicado, é algo educado, é algo gentil, é algo oferecido. Deus não é intruso. Toda vez que a gente vê cálice na Bíblia, é algo oferecido, mesmo em situações como Jesus. Ele ora e fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele fala: Senhor, eu não sei se vai ser possível, se o Senhor tem um plano B para alguém salvar, mas eu quero fazer a tua vontade. Então, eu quero que você saiba o seguinte: o Pai não obrigou Jesus a morrer por nós. Era um cálice que foi oferecido. Cálice é algo gentil, é algo fino, é algo educado. Se você quer, você pega, porque ele é sempre oferecido e nunca imposto. Você vai ver o cálice da salvação, o cálice da bênção. Não é qualquer um que pega, porque não são todos que vão ser salvos. Mas é cálice. E aqui Davi oferece a vida dele a Deus. Ele fala: Senhor, eu sou um vaso, mas eu sou um cálice. O cálice é um copo, mas é um copo educado. E aí é oferecido, e ele oferece a Deus: Senhor, eu estou aqui como um cálice. Derrama o teu óleo, unja-me com o teu óleo, a ponto de eu transbordar deste óleo. O óleo, amados, a cabeça das pessoas eram ungidas quando era uma pessoa que representava algo importante nas casas. Uma pessoa importante chegava numa casa, quando ela chegava, o dono da casa ungia a cabeça dela com óleo. Estava dando autoridade para aquela pessoa, estava honrando aquela pessoa. E aqui o Davi está recebendo óleo, sabe, de Deus sobre a cabeça, sobre a vida, sobre o cálice, que era a vida dele. E ele queria transbordar para outras pessoas, sabe? Deus quer te ungir para você transbordar de alegria, transbordar. O que eu tenho feito mesmo em tempos de luta, é procurar transbordar, porque Deus, Ele jamais nos abandona. E eu encerro com esse último versículo, enquanto o pessoal já vem aqui, esse versículo que diz:
No 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe, talvez você possa dizer: eu sou perseguido, o inimigo me persegue, no meu serviço me persegue. Amados, numa situação tão terrível, cercado de inimigos, Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está dizendo: eu não vou virar as costas, eu não vou recuar, eu não vou me render, não importa as situações. Deus supre. Queridos, aonde você está colocando a tua confiança? Aonde é o seu lugar seguro? A palavra de Deus diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente, todo-poderoso, descansará. Queridos, não se desespere, mas descanse no Senhor. Mesmo que você tenha uma perda, você tem o consolo. Deus é soberano. Não recue, não negocie a sua salvação. O dia mau virá para todas as pessoas, mas para aquele que está em Deus, seguro, feliz, é diferente. Não é sua força, mas é a força de Deus que está em você operando. Eu não sei a situação que você vive, ou quem sabe você viveu ou viverá, mas eu sei que existe um Deus que é o seu pastor, e que se você nele crer e nele edificar a sua vida, vivendo de acordo com a palavra dele, nada te faltará, nada te faltará. A gente perde, é normal nesse mundo, nessa vida, perder pessoas, elas partem um dia. Nós nunca estaremos preparados para a partida, mas nós não nos desesperaremos com coisa alguma, porque nós confiamos no nosso Deus e a nossa força está nele. Confie no Senhor. Há uma unção sobre sua vida, há uma unção disponível para cada um de nós. Feche os seus olhos, ouça esse cântico e ore a Deus. Que nós nunca nos desesperemos, que nós nunca recuemos, por maiores ou piores que sejam as ameaças, ainda que enfrentemos a morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Vamos ficar em pé. Não, Declare. nunca me deixou quando Há um Deus, veio, quando mal. há uma unção, Não, há um nunca me descanso. deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Coloque-se como ovelha, porque há um pastor para cuidar de você. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até esse dia
Viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Há um lugar seguro. Passamos por lutas nessa vida, mas não baseie, não decida a sua vida pelas suas lutas, mas pela palavra de Deus e pelo amor de Deus. Que não sejam as frustrações, as decepções, os fracassos que determinem a sua vida, mas que seja esse Deus maravilhoso. Não sei a situação que você está vivendo, mas aprenda a louvar a Deus como alguém que confia e sabe que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, e por isso você habitará na casa do Senhor eternamente por longos os dias, porque você não recuará, você não deixará de louvá-lo, de agradecê-lo, de engrandecê-lo, de obedecê-lo, porque Ele é bom, Ele é o bom pastor, Ele é o Deus que te ama. Oh, edifique a sua vida sobre a palavra, sobre a rocha, porque tempestade nenhuma poderá derrubar e te abalar, porque Ele é o teu Deus. Ele te suprirá, a alegria virá, mesmo que o choro venha, ele pode durar uma noite, mas a alegria em Deus vem pela manhã. Não recue, mas avance, em nome de Jesus.